Você queria ainda falar sobre o discurso do Trump que a gente colocou e que o Thales não comentou ainda. Pode falar, Thales. É o seguinte, tem um recado que o Trump está passando para o Lula e que o Lula tem que entender. O Josias lembrou da frase do James Carville sobre a economia estúpido. Hoje em dia não é mais só a economia no tempo da internet, é a economia e a comunicação estúpida. Por quê? Porque disse o Trump, por exemplo, a frase que ele usou muito nessa campanha, inclusive nesse discurso, foi: melhor, vocês estão melhores agora do que antes? O Biden tem uma boa administração da economia, uma boa gestão da economia, assim como o Lula aqui. Mas ele não conseguiu comunicar essa gestão. Assim como o Lula não está conseguindo comunicar essa gestão da economia, essa boa gestão da economia, aqui. A impressão geral é de que a economia está mal, quando todos os índices são bons. E se o Lula não cuidar disso, de passar para a opinião pública a impressão de que as pessoas estão agora melhores do que antes, se não pegar esse recado das urnas nos Estados Unidos, ele corre sério risco aqui em 2026. Esse é que eu acho que é o principal recado para o Brasil dessas eleições americanas. É a economia e a comunicação estúpida. Recado dado. Olha, a gente está falando sobre as repercussões no Brasil, né? E que recado que a vitória de Donald Trump traz e como é que aqui os nossos políticos reagem. Já falamos sobre o Lula, quem acabou de se pronunciar também foi o governador do estado de São Paulo, que, como falamos muito, foi alguém muito forte nessas eleições de 2024, eleições municipais, e ele celebra aqui a vitória do conservadorismo. Olha o texto aqui do governador Tarcísio de Freitas. Trump eleito. Começamos o dia celebrando a vitória do conservadorismo, do patriotismo, da prosperidade e da liberdade. Olhamos para os Estados Unidos com esperança ao ver o movimento conservador superar um dos seus obstáculos mais desafiadores e também com a plena certeza de que Donald Trump e com a plena certeza de que Donald Trump aí ele faz. Opa, continuou aqui, ó. Terminou aqui mesmo, não teve um ponto final. Com a esperança ao ver o movimento conservador superar um dos obstáculos mais desafiadores e também com a plena certeza, ele não terminou a frase aqui relacionada a Donald Trump. Bom, quem vai chegando conosco aqui é Jamil Chad, e acho até bom, né, esse gancho aí do governador Tarcísio. Jamil, bom dia para você, seja bem-vindo ao nosso All News. O que essa vitória de Donald Trump representa para o mundo? É realmente um sinal de que o conservadorismo venceu? Ele representa o conservadorismo, o patriotismo, a liberdade e a prosperidade? Esses são aí os sentimentos relacionados ao Donald Trump, Jamil? Tá desligado o seu som. Agora vai. Não foi. Não tá indo. Alô. É que ele E tá no... agora? Agora foi, Jamil. Nossa, visual Perfeito, bonito aí. perfeito. Perfeito, Fabiola, bom dia, Bom Josias dia. Tales, Kennedy, bom dia a todos. Olha, Fabiola, o patriotismo, ele é só um instrumento. Ele não é, o centro de qualquer tipo de decisão tomada por uma família aqui na periferia de Nova York. O patriotismo, e mesmo qualquer outra dessas questões que a gente colocou, elas são mobilizadores, mas elas não definem a vida de uma sociedade, de uma família. O que define é a capacidade daquela família de chegar ao final do mês, de permitir que o seu filho tenha uma vida melhor do que a sua, ou do seu pai, da sua mãe. O que vingou nessa eleição foram vários elementos, mas dois aí principais. E é por isso que eu insisto, essa é uma eleição que precisa ser escutada por todas as democracias do mundo, por todas as democracias que pretendem, pelo menos, ter como missão atender ao público, ao cidadão. Primeiro recado, as democracias precisam ter proteções,
mecanismos de proteção contra a desinformação, contra a fraude, não contra a fraude no que se refere apenas ao voto, mas a fraude da utilização do sistema para chegar ao poder. Então, sim, ponto número 1, as democracias precisam ter algum tipo de proteção para que elas não sejam utilizadas, como elas foram aqui nos Estados Unidos, para que um grupo chegue ao poder. O ponto número 1. Agora, ponto número 2, absolutamente, ao meu ver, fundamental. Se os partidos progressistas, se os partidos que vingam, vamos dizer assim, com a sua missão democrática, se os partidos de esquerda, no caso da América Latina mais especificamente, não entenderem que a população quer uma vida melhor, que de fato essa população precisa ter ganhos reais na escola, na educação, no emprego, etc., não há comunicação, não há alerta sobre o risco para a democracia que vá fazer uma família ou milhões de famílias mudarem de opinião. Então, é um alerta para todas as democracias, é um alerta para todos os movimentos progressistas e democráticos do mundo, de que a democracia envolve dar direito a todos, envolve ação concreta, não envolve só cálculo eleitoral. Vamos fazer, como até tem uma colega que sempre diz isso, Juliana Monteiro, que sempre diz, não é você fazer cálculo eleitoral por uma ampla coalizão, uma frente ampla, etc. Não, não é para a eleição, é para a existência justamente dessa democracia, ela precisa dar resultados. Olha, Fabiola, ontem eu fui ali no Bronx e em Harlem, e eu vi uma cena que eu tenho certeza que aquela pessoa, se ela tivesse sentido, de alguma forma, atendida pelo sistema, ela teria votado pelos democratas, ela teria votado pela Câmara, que tinha, vamos dizer assim, a mesma origem dele. Mas não, ele passou em frente a uma sessão eleitoral mostrando o dedo do meio da sua mão e dizendo e gritando: vocês passaram 4 anos me ignorando e agora querem meu voto? Então, aquela pessoa especificamente não foi votar. Agora, essa mesma raiva, essa mesma indignação, esse mesmo abandono também gera o eleitor que vai buscar justamente na extrema-direita essa resposta. Ele não vai encontrar na extrema-direita essa resposta. A gente viu o que aconteceu no Brasil, a gente viu em outros lugares do mundo, mas esse é um voto que a gente precisa estudar, analisar e entender por que é que alguém do calibre, vamos dizer assim, de Donald Trump, que mentiu, ofendeu, foi julgado, etc., ainda assim consegue chegar e arrebatar milhões de votos, inclusive das periferias desse país. Então, não é uma eleição apenas que a gente deve considerar como, vamos dizer assim, um impacto americano. Eu acho que todas as democracias e todos os partidos progressistas precisam olhar com muita honestidade o que está acontecendo aqui e avaliar como fazer a partir de agora. Você até fez uma coluna sobre isso e é muito interessante.